Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falarei sobre uma das forças armadas mais bem treinadas, equipadas e motivadas do mundo. Refiro-me às Forças Armadas de Israel. Em Israel, a questão da defesa é um tema levado realmente muito a sério. Desde que o Estado de Israel foi criado em 1948, o país esteve envolvido em pelo menos 8 grandes guerras e uma longa série de escaramuças fronteiriças com seus vizinhos árabes. A primeira eclodiu logo no ano da criação do país, com os países árabes na região tensionando matar o Estado judeu logo à nascença. Essa guerra, vista como santa pelos árabes, foi liderada pelo Egito e envolveu também a Transjordânia, o Iraque, a Síria, o Líbano e milhares de combatentes de várias nações árabes espalhadas pela região e pelo mundo. Todos esses países, com exércitos profissionais devidamente estabelecidos, uniram forças e atacaram um país que ainda nem sequer tinha sido devidamente estabelecido. Os árabes partiram do princípio de que seria relativamente fácil derrotar um país com essas características, mas não contavam com a força e a perseverança daquele povo. Recém-saídos das garras do nazismo e do Holocausto, os judeus israelenses tinham um lema: nunca mais. Nunca mais seriam vítimas, e para isso deviam estar preparados e resistir a qualquer ameaça à sobrevivência do seu Estado. E foi assim que Israel, que na época não passava de um aglomerado de pessoas vindas de diversas partes do mundo, resistiu e venceu grandes e poderosos exércitos árabes, ampliando muitas vezes o território que tinha sido inicialmente reservado para eles. Em breve falarei aqui no canal sobre as guerras nas quais Israel esteve envolvido, mas neste vídeo falarei especificamente sobre as forças armadas israelenses modernas. Essa primeira guerra fez nascer nos israelenses uma certeza: estavam cercados por inimigos jurados e declarados, e por isso precisavam se defender. As Forças de Defesa de Israel, mais conhecidas internacionalmente pela sigla em inglês IDF, foram criadas no dia 26 de maio de 1948 por David Ben-Gurion, um dos fundadores do moderno Estado de Israel. É constituída por cerca de 175 mil militares, divididos em 3 ramos: o Exército, a Força Aérea e a Marinha, com uma força de reserva de mais de 400 mil militares. O serviço militar é obrigatório em Israel, tanto para homens como também para as mulheres, com os homens prestando o serviço militar durante 2 anos e 8 meses, e as mulheres por um período um pouco inferior, de 2 anos. Todos os anos, cerca de 60 mil homens e 60 mil mulheres, com idades entre os 17 e os 18 anos, iniciam o serviço militar obrigatório. Isso acontece desde a fundação daquele Estado, o que significa que hoje em dia toda a sociedade israelense, jovens, adultos e velhos, incluindo as mulheres, estão devidamente treinados e preparados para pegarem armas em caso de ameaça à soberania do país. O orçamento militar de Israel é relativamente baixo, de menos de 19 bilhões de dólares, mas corresponde a mais de 6% do produto interno bruto do país, um valor muito acima da média mundial, que se situa abaixo dos 2% do PIB. Esse orçamento, apesar de aparentemente pequeno, inferior até mesmo ao orçamento militar brasileiro, é muito bem gasto naquele país, com Israel desenvolvendo armas de elevada tecnologia, como por exemplo o Main Battle Tank Merkava, o sistema Trophy de proteção ativa de veículos, o sistema antiaéreo de defesa Iron Dome, além de submetralhadoras e fuzis de assalto muito bem vistos e estimados por militares de todo o mundo. O exército israelense tem cerca de 130 mil militares e é extremamente bem equipado. Possui uma grande quantidade de lançadores pessoais de mísseis antitanque e antiaéreos, e uma frota de mais de 1.500 blindados pesados Merkava, um tipo de blindado projetado por eles próprios e especificamente para suas necessidades.
Possui também largos milhares de veículos blindados de transporte de tropas, com destaque para os mais de 6.000 blindados M113. Por estar localizado numa zona árida, com poucas estradas e cercado por zonas com pouca ou nenhuma infraestrutura, o exército israelense é extremamente mecanizado, facilitando a deslocação das tropas por terrenos difíceis. Está também equipado com centenas de peças de artilharia, com destaque para uma versão modernizada do M109 autopropulsado de 155 mm, com mais de 600 em operação, além de lançadores múltiplos de foguetes e lançadores móveis de mísseis balísticos. Os seus soldados estão equipados com mais de 500 lançadores pessoais FIM-92 Stinger de mísseis antiaéreos, e um número indeterminado de outros sistemas, provavelmente também na casa das centenas. A Força Aérea Israelense é verdadeiramente impressionante, com quase 700 aeronaves em operação. Nesse momento, os principais caças israelenses são o F-15 Eagle e o F-15E Strike Eagle, com cerca de 85 aparelhos em uso, além dos mais de 220 caças F-16 nas versões C e D. Muitos desses caças foram modernizados e alterados pelos israelenses, com destaque para o F-16 na sua versão I, conhecido por Sufa, com mais de 50% da sua aviônica sendo formada por aparelhos desenvolvidos e produzidos pelos próprios israelenses. Também possui mais de 200 caças Kafir, uma aeronave baseada no francês Mirage 5. Já opera também o supermoderno caça F-35, com 5 aparelhos em uso, de um total de 45 adquiridos. Além dessas aeronaves, possui dezenas de aviões de treinamento e de transporte, abastecimento aéreo e de reconhecimento. Possui também uma força considerável de helicópteros de ataque, com quase 50 exemplares do Bell AH-1 Cobra e 30 aparelhos AH-64 Apache, além de dezenas de helicópteros de transporte como o UH-60 Black Hawk e o Sikorsky CH-53. A marinha israelense é bastante enxuta, mas é constituída por equipamentos bastante modernos, com destaque para suas corvetas e navios especialmente projetados para o lançamento de mísseis antinavio. Também opera 5 submarinos, 2 dos quais comissionados a partir de 2012 e com um sexto que será comissionado em 2019. A sua frota de navios de patrulha é constituída por quase 50 embarcações, dedicadas a patrulhar a pequena costa israelense. Também opera alguns helicópteros e aviões, como o Panther AS-565, também operado e construído sob licença pelo Brasil. Com mais de 2 anos e meio de serviço militar obrigatório, 2 anos para as mulheres, os militares israelenses são muito bem treinados e capazes de realizar as suas funções de combate com extrema eficiência. Não se sabe exatamente o número, mas acredita-se que Israel tenha entre 80 a 200 ogivas nucleares prontas para uso. As forças de defesa de Israel são muito bem vistas pela sociedade israelense, que as encaram como uma instituição sólida e confiável. A integração das Forças Armadas com a sociedade local é muito grande, com muitos programas de inserção que visam uma maior aproximação com a população. Esse movimento incentivou também o desenvolvimento de uma gigantesca indústria bélica, transformando Israel num dos países tecnologicamente mais avançados e independentes nessa área. Israel possui também excelentes unidades de forças especiais, treinadas e dedicadas para ações antiterroristas, muitas delas especializadas em atuar em território inimigo, recebendo um treinamento muito voltado para o disfarce e a camuflagem. Tem também aquele que é considerado um dos melhores serviços de inteligência do mundo, o Mossad, que também opera unidades especiais de combatentes, com destaque para o Kidon, uma unidade super secreta da qual se conhece muito pouco, mas que se suspeita esteja por trás de ações de assassinato contra líderes inimigos em todo o mundo. Por exemplo, após os atentados nas Olimpíadas de Munique em 1972, que resultou na morte de 11 atletas israelenses, foi o Mossad o responsável por vingar a ação, patrocinando operações que supostamente resultaram na morte dos mentores do atentado.
Nesse momento, existem poucos países no mundo com tantos inimigos declarados como Israel. Uma nação cuja sobrevivência está colocada inteiramente nas mãos dos militares que compõem as suas forças de defesa. מזהה ודאי, משגר לפניי, 350 קצרים. חשוד מתעסק באדמה בסמוך, ככל הנראה מתכוון לבצע ירי. פורט, אני קיבלתי זיהוי. האם יש בלתי מעורבים בקרבת מקום? קוד, קבל, נקי, מבקש לבצע ירי, ככל הנראה עומד לבצע שיגור בשניות הקרובות. כאן קוד, בצע ירי, טווח, השמן מטרה, סוף. קוד, קבל הושמד. É.